Oi, gente! E aí, vamos falar sobre as unidades de medida de volume, tá? A unidade de medida de volume é utilizada para relacionar o espaço que algum corpo ocupa. Pode ser esse corpo, o corpo humano, pode ser esse corpo um cubo, um paralelepípedo, tá? Mas eu sempre vou estar falando de algo que é palpável, que está na terceira dimensão. Quando eu falo metro cúbico, esse cúbico já dá a ideia de cubo, né? Um cubo é aquele objeto tridimensional que possui as três medidas de arestas iguais, não é? Então, quando a gente relaciona as suas três dimensões, a gente está determinando, ou a gente está relacionando para unidades de medida de volume. Então, para quem já conhece os múltiplos e submúltiplos do metro e do metro quadrado, deve estar observando que aqui a gente tem uma relação bem parecida. Então, seguindo o mesmo padrão já apresentado para as unidades de medida de área e de comprimento, o metro cúbico é a nossa unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Unidades. E os seus submúltiplos são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, enquanto os seus múltiplos são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Observem que um metro cúbico, na relação com o decímetro cúbico, um decímetro cúbico corresponde a 1/1000 de metro cúbico. Então, olha só, a quantidade de zeros aumentou e muito com relação ao metro quadrado, que é a unidade de medida padrão para área. Então, a gente está na terceira dimensão. Aparentemente não, aqui eu estou usando 1/1000 de metro cúbico. Então, daqui para cá, o que foi feito, aparentemente e visivelmente, é como se fosse uma divisão por 1000, de novo por 1000, de novo por 1000, e assim eu consigo ver que há uma relação. E é importante a gente lembrar o seguinte, que como eu estou falando de três medidas de arestas, eu estou falando de três segmentos. Quando eu relaciono 2, eu estava falando de área. 100 vezes 100, 10 vezes 10 é 100. Então, se eu tinha uma aresta, um lado medindo 10 metros e o outro medindo 10 metros também, quando eu relacionava esses dois, 10 vezes 10, eu encontrava o valor 100, que foi um exemplo que eu dei no vídeo sobre medida de área. Agora que eu estou falando sobre o volume, metro cúbico, lembrando de um cubo, eu tenho 3 arestas. Então, imagine que ao invés de eu fazer vezes 10, eu teria que fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10. Teria que fazer vezes 10 3 vezes. Atenção, 10 vezes 10 vezes 10 não é 30 não, hein? Pelo amor de Deus. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, quando a gente vai transformar uma unidade de medida que está para a medida de volume em alguma outra, também múltiplo ou submúltiplo do metro cúbico, a gente precisa observar as ordens de grandeza. Quando a gente falava sobre unidades de medida de comprimento, para eu transformar de quilômetro para hectômetro, a gente multiplicava por 10. De hectômetro quadrado, tá? Para decâmetro quadrado, eu não ia multiplicar por 10, eu ia multiplicar por 100. Agora, de decâmetro cúbico para metro cúbico, eu não vou multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 1000, porque eu estou na terceira dimensão. Então, olha só, unidade de medida de comprimento, uma dimensão, multiplicava por 10. Ou dividia, quando a gente queria voltar na tabelinha. Unidade de medida de área, multiplicava por 100, porque era a segunda dimensão. 100 vezes 100, 10 vezes 10 é 100. E agora, a unidade de medida de volume, eu vou multiplicar por 1000, porque eu estou na terceira dimensão. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, se eu quiser transformar, por exemplo, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Mas se eu quiser transformar de metro cúbico direto para centímetro cúbico, eu teria que multiplicar por 1000 e depois por 1000 de novo. Ao invés de fazer essas operações, a gente vai fazer o deslocamento da vírgula. Como vocês já sabem, tem vídeo aqui sobre multiplicação de números decimais em que eu explico essa relação. Ao invés de a gente multiplicar por 1000 e por 1000 de novo, a gente vai deslocar a vírgula 6 casas. Olha só, na medida de comprimento, eu deslocava a vírgula só uma casa.
Eu falei para vocês lá sobre medida de área que se eu quero ir de metro quadrado para decímetro quadrado, eu vou deslocar a vírgula 2 casas. Mas agora que eu estou na terceira dimensão, a quantidade de casas que a vírgula vai deslocar de um lado para o outro depende dessa terceira dimensão. Eu vou fazer uns exemplos para que fique tudo muito mais claro para vocês. Olha só. Verifiquem junto comigo aqui essa tabelinha. A gente consegue fazer esse primeiro exemplo observando o seguinte. Eu quero transformar 1.754,2 metros cúbicos, estou aqui, em decâmetros cúbicos. Então, eu quero vir para a esquerda. Eu sei que, pensando rapidamente, alguém pode pensar que é só deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Mas se a gente está na terceira dimensão, eu vou deslocar 3 casas, porque eu vou ter que dividir por 1.000. Então, a vírgula vai ser deslocada a 3 casas. Olha só. 1, 2, 3. A vírgula vai parar entre o 1 e o 7. O que isso quer dizer? Que 1.754,2 metros cúbicos correspondem a 1,754 decâmetros cúbicos. 1 decâmetro cúbico e 754 milésimos de decâmetro cúbico. Vamos fazer mais um exemplo. 0,02 decímetros cúbicos, agora eu estou aqui. E eu quero transformar para metro cúbico. De novo, ele está logo do ladinho, mas o expoente é 3. Isso indica que eu estou na terceira dimensão. Se eu estou na terceira dimensão, a vírgula vai se deslocar para a esquerda 3 casas. Então, a vírgula vai se deslocar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Não tem nada aqui. Não tem problema. O que a gente vai fazer? Preencher os espaços vazios com zeros. Então, quer dizer que 0,002 decímetros cúbicos correspondem a 0, vamos lá, vírgula, 0,0002 metros cúbicos. Vamos fazer mais 2 exemplos. Eu quero transformar de centímetro cúbico agora para milímetro cúbico. Então, o centímetro cúbico está aqui. Para milímetro cúbico, eu teria que ir para a direita uma casa. Mas a vírgula não vai se deslocar para a direita uma casa. Eu estou na terceira dimensão, então vai se deslocar 3 casas. Então, ó, eu vou fazer com que a vírgula que não aparece aqui vá para a direita 3 casas. Vamos lá? Então, 178. Pega essa vírgula. 1, 2, 3. Parou aqui no final. Acrescento os zeros nos espaços vazios. Então, 178 centímetros cúbicos correspondem a 178.000 milímetros cúbicos. E, por último, 0,25 quilômetros cúbicos eu quero transformar em quilômetros cúbicos. Eu vou fazer com que essa vírgula vá para a direita só uma casa? Não, porque eu estou na terceira dimensão. Então, eu vou triplicar a quantidade de casas. A vírgula vai para a direita 3 casas. Olha, 1, 2, 3, parou aqui. Então, quer dizer que 0,25 quilômetros cúbicos correspondem a 250, ó, parou aqui, eu coloquei o zerinho, 250 hectômetros cúbicos. Ok, gente? É só isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.